dia. Bom dia. Estou esperando a mentalidade. Mentalidade? É. Agora eu vou chamar o conselho da. Mas vamos abrir a minha Bíblia. Lucas 18, versículos de 1 a 8. O tema desse ano a gente tem tratado sobre perseverança. A Letícia trouxe esse tema para a gente, é um tema sempre bom da gente pensar, da gente avaliar a vida da gente, saber se a gente está mesmo perseverante. Eu queria que alguém com a voz boa lesse Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa com o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Deixa eu ver o texto que nós lemos. Aqui é um caso interessante quando Jesus vai contar essa parábola. Ele chama algumas atenções. Primeiro, uma viúva. A versão King James traz que ela ia continuamente diante do juiz. É uma viúva, o juiz é iníquo, ou seja, um juiz que não se submete à lei que ele julga, e diz que ela tem um tempo em que ela faz isso, né? Então, primeiro versículo 1, ele vai dizer que ela ia, então, continuamente, ou ela sempre ia, ela estava lá diante daquele juiz sempre. Só para os irmãos pensarem uma coisinha. E na época de Jesus não era muito diferente. A burocracia já existia lá. Você não chegava assim e pegava o juiz na rua. Ô juiz, e minha causa? Eu estou precisando que você julga lá minha causa. Como é que vai fazer? Tem muito tempo que eu estou esperando. Não. Você tinha que ir no assessor do juiz. Tinha que apresentar a petição. Tinha que esperar ser atendido. Tinha aquela fila de gente sendo atendida. Uma vez que você fosse, já tinha que exigir uma certa paciência. Uma vez. E a Bíblia diz que por algum tempo ela foi. Imagina você enfrentar essa burocracia. Essa burocracia todo dia. Por algum tempo. A maioria de nós já tinha contratado um despachante para ir lá, porque ele trabalha com isso, ele ganha isso. Mas ela ia todo dia. Aí o versículo 3 diz que ela ia. Jesus fala assim que é frequentemente. Quer ver o que está aqui? Havia também naquela cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo. Então ela não mandou um papel, e ela ia frequentemente. Versículo 4 vai falar por algum tempo. Esse por algum tempo é o quê? É relativo à viúva ou ao juiz? Ao juiz. Então por algum tempo ela estava lá, o juiz olhava aqui. Todo dia vinha aquela senhora lá e eu lá dentro de novo. E foi minando a paciência do juiz. E já não era justo. Aí Jesus começa a falar de algumas coisas interessantes. Ele diz que Deus não é um juiz como esse juiz que ele citou. Ainda assim, exige-se de nós que a gente tenha com Deus o quê? Perseverança. Porque não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo de Deus. E a gente às vezes faz oração, e faz oração de um conhecido nosso falar que a gente orava com o olho aberto e o outro fechado. A gente vai dizer, ó,
Estou pedindo para o Senhor Deus, e já esperando cair a bênção do céu. Esse olho aqui está orando e esse aqui está só tomando. Será que vem? Enquanto eu não puser ferida, eu não vou ver. Não é essa perseverança que Jesus está falando. Está aqui falando sobre oração. O pedido para ser feito é apresentar diante do altar do Senhor. É apresentar diante do altar do Senhor. Quanto tempo? Até que Ele responda. E se a gente não pensa que a perseverança tem alvo, a perseverança tem um futuro a ser alcançado, tem uma meta a ser cumprida, a ser recebida, a gente para na primeira oração, porque a gente começa a correr sem nada, sem nenhuma perspectiva. Não sei se os irmãos conhecem aquela história do coelho, do cachorro e do coelho. O cachorro faz assim, o caçador lá tinha uma matilha de cachorros de caça. Ele sai para caçar, e naquele dia não tinha pego nada, nem bicho. E aí, de repente, um dos cachorros vê um coelho passando. E esse cachorro então começa a correr, atrás do coelho. E latindo e correndo, o coelho está na frente, está na confusão. Os outros cachorros começam a correr também, atrás do coelho, atrás do cachorro. No fim, os cachorros que saíram depois vão desanimando, eles vão parando, vão deixando correr. E o que viu o coelho continua, ele vai até pegar. A única diferença aqui é que ele viu o coelho, os outros viram ele correndo. A gente às vezes vai orar pela oração do outro, vai orar pela fé do outro, baseado naquilo que o outro diz que é. Mas a viúva aqui, lembrando que era uma viúva, naquela época a viúva não tinha direito de nada, nada. Ainda mais se apresentar diante do juiz, ela tinha que ter uma causa familiar, que provavelmente é o que essa viúva tinha aqui. Ela tinha um bem que era do marido, que ela estava passando fome, que ela podia usufruir daquele bem, ela estava ali. A gente às vezes não vai baseado naquilo que Deus disse para a gente. Por isso não há perseverança. A gente vai porque viu alguém dizer que aconteceu um milagre. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou meio cético com testemunho. Eu não sou de ficar acreditando em testemunho, não. Nem assisto. Não assisto testemunho de nada. Por quê? Porque o testemunho tem uma ação sobre nós, a gente se mover por causa do testemunho do outro. A minha fé não é baseada em nenhum testemunho humano, com exceção, aliás, exceto aos que estão na Bíblia. O reverendo Nicodemus fala que tem alguns milagres que nós somos obrigados a crer. Quais são? Os que estão na Bíblia. Esse eu sou obrigado a crer. Esse eu não posso duvidar que esses milagres aconteceram. Agora, o milagre que aconteceu com o meu vizinho, que ele foi curado, bom para ele. É ótimo. É um milagre que aconteceu, está lá na vida dele. Isso vai mover a minha fé? Isso tem que ser a base da minha fé? Não. Então, para eu perseverar, o milagre tem que acontecer de duas formas. Primeiro, na Bíblia. Então, eu vou pela narrativa bíblica, eu vou crer, vou perseverar, vou até o fim. E pelo aquilo que Deus fala, comigo. E se for falar comigo baseado em uma coisa que não tem um princípio bíblico, a gente fala assim, a gente dá um passinho para trás e fala assim, tá, deixa eu ver. Vamos saber se é isso mesmo? Porque senão, nós vamos correr uma carreira inútil. Ela não vai chegar onde ela tem que chegar. Ou se chegar, a gente vai se desapontar com o Senhor. Porque é uma carreira que não foi algo gerado pelo Espírito de Deus no meu coração. Foi porque eu ouvi falar que o outro fez. Então a gente precisa pensar nessa viúva como modelo. E aí Jesus termina esse trecho com uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, achará o quê? Fé. Perseverança até o fim, porque você tem fé. Então ele diz que quando ele voltar, ou seja, quando terminar o processo aqui na Terra, o processo da história humana na Terra, quando ele voltar, quem é que vai chegar lá no fim? Quem tem? Fé. Então a nossa perseverança está extremamente ligada à fé. Mas não é fé no que os outros falaram. É fé no que está na Bíblia, fé na palavra de Deus, fé no nosso relacionamento com o Senhor. Sem esse relacionamento, sem essa fé
fé bíblica, essa fé evangélica, como o texto vai dizer depois, não tem perseverança. Você pode ser um cabeça dura, obstinado, mas não é perseverança. Porque o nosso caminhar está baseado no erro, na coisa errada. Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente possa perseverar em fé, uma fé santa, uma fé limpa, pura, cristalina no Senhor Jesus, naquilo que Ele prometeu que vai ser feito. E a gente persevere nele. A semana passada o pastor falou, Ele em nós nele, essa mistura que não dá para separar, que a gente caminha nisso, nessa certeza, que Cristo habita em nós, e que nós somos enxertados nele, na vida verdadeira, e que seja um tempo de a gente perseverar com muita vontade. Amém? Amém. Bom dia. Pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus nos deu o privilégio de estarmos juntos mais uma vez, com saúde, com vida, nessa manhã. Nós vamos passar para os pedidos de oração, para a gente orar. Vamos começar desse lado aqui, Tânia. A neta da minha tia, ela é pequenininha e ela vai vir fazer o procedimento lá até noite. E aí a gente pediu para orar com o médico, passou o remédio, e falou que se resolver o remédio, fazer os pelo salmo de Davi, Rafael, pelo sobrinho mãe mensageiro, né? A gente vai levar o ensinado dele para você direcionar pelo meu lado, saúde, a lesão da minha irmã, continuar orando pelo rapaz, que nem notícia nenhuma, a minha está desesperada. Até hoje. Agradecer a Deus pela vitória, né? E também orar para a conversão do Marco Antônio, Beto Antônio, né? E para a minha quarta da minha filha de Davi. Já? Cláudio? Coral hoje à noite. Dona Lina. Pela minha vida espiritual dos meus filhos, né? Pela conversão deles mantidos pela igreja. Tereza? Pela conversão da minha família, por várias pessoas da minha família que estão bem de saúde, pela recuperação de Lucas e pelo espiritual de Deus. Você? Maria. Isso. Família. Zé? Família também. Amém. Nós vamos orar então, né? Vamos lembrar também dos irmãos que estão enfermos, né? Que estão recuperando a saúde, né? Que fizeram cirurgia, a Natália, a Márcia Serafim, Osmar, lembrando da esposa do Taimson, a Maísa, né? Estamos orando por ela também. Quem mais? Tita. Né? Vamos orar então? Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio que nos dá nessa manhã de reunir em teu nome. Podemos juntos, Senhor, estudar a tua palavra, entender um pouco mais do Senhor. Pedimos que aplique, Senhor, a palavra que será estudada aqui na escola dominical, Senhor, em cada classe. Aplique essa palavra ao nosso coração, à nossa vida, e nos dê, Senhor, Deus, exortação, consolo, conforto, amparo, instrução, Pai, por meio dela. Pedimos também, Senhor, que abençoe os pedidos que foram feitos aqui, que o Senhor derrame tua graça, Senhor, sobre cada um deles. Ó Pai, especialmente, Senhor, aqueles irmãos que estão passando por lutas, com os problemas de saúde, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com o teu poder e com a tua misericórdia, Senhor, nessa manhã. E obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que foram derramadas sobre nós, ó Deus, as respostas de oração que temos tido. Nós te louvamos porque tu és um Deus que ouve, Senhor, e atende, Senhor, o clamor do teu povo. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã e por essa escola dominical. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos separar então o estudo, as crianças e adolescentes para baixo, né? Podem sair. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos 11. Romanos 11. Nós vamos ler do verso 6 até o versículo número 10. Romanos 11, de 6
a 10. Romanos, capítulo 11, nós leremos do versículo 6 até o versículo de número 10. Vamos lá? Diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhe os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos falando aqui, e é a tônica de Paulo aqui no capítulo 9 até o final do capítulo 11, é a questão da salvação e a rejeição de Israel. Então, Paulo está tratando aqui desses dois temas. Então, como que a salvação se processa e a rejeição, que na verdade, irmãos, isso aqui tem a ver com eleição e vou por rejeição, mas pensar em rejeição, mas um pouquinho preterir, tá? Só para depois eu vou explicar isso aqui, para a gente seguir. Então, Paulo falou que Israel foi o povo escolhido, eles tiveram as promessas, eles tiveram a revelação, tiveram a Bíblia, tiveram a lei, né? Para que eles pudessem seguir. Mas em todo tempo, Paulo está falando o seguinte: que Deus ele escolheu desde a eternidade alguns para a salvação. E nessa escolha, Deus incluiu o povo de Israel, alguns de Israel. E aí Paulo mostrou isso, né? Lembra? Paulo mostrou falando que começou com Abraão e Deus fez uma promessa de que através do descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Deus prometeu ser o Deus de Abraão e do seu descendente, né? Ou seja, aqueles que iam nascer através de Isaac que viessem. Mas Paulo, desde o princípio, mostrou lá no capítulo 2 de Romanos que o que é israelita, ou que é o povo de Deus, ou que é o judeu de verdade, não é aquele que o é por nascimento, mas é aquele que é da fé. Então, desde o princípio, Paulo está mostrando que nem todos os judeus seriam salvos. Vocês lembram? Nós estamos desenvolvendo isso no nosso estudo. Paulo, desde o capítulo 2, ele começa a dizer que não é o judeu que vai ser salvo, não é o judeu de nascimento, mas aquele que é da fé que existia em Abraão. Por isso, Abraão é o pai de todos os judeus, mas para a salvação, Abraão é o pai da fé. Tranquilo aí, sem problema? Estamos juntos? Vamos lá? Então vamos pensando. Aí Paulo, então, ele vai trabalhando isso na carta aos Romanos, mostrando como que a salvação se processa, o chamado de Deus, né, a justificação pela fé. E aí ele vai trabalhando isso no decorrer da carta. Quando chega no capítulo 9, aí Paulo começa então agora a explicar por que nem todos os judeus creram. Por que nem todos os judeus serão salvos? Aí Paulo começa a demonstrar isso. Ele diz assim: olha, porque há um processo na salvação que é um processo de Deus, que é chamado de eleição, né? Essa escolha, essa eleição, ela se deu na eternidade. Então Paulo já mostra isso lá na eternidade. Então veja, o pecado entrar no mundo, irmãos, não foi a causa da salvação, né? Então, o Adão não foi o cara que deu errado, né? Vamos pensar assim, né? Então, até tem um hino
cântico do grupo Logos que expressa esse pensamento que está corrente aí no mundo, no meio arminianismo, né? Ele diz assim: e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem decidiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Não, Jesus não veio consertar a história, porque a história de Deus não deu errado. Então Deus não faz nada errado. Então havia um plano de Deus desde o princípio. Adão representa a carne, Cristo representa o Espírito. Então a visão desde o princípio é que a salvação ela não alcançaria todos, porque Deus escolheu antes do homem nascer. Então veja, se Deus escolheu antes do homem nascer, não tem nada a ver com as obras do homem. E aí Paulo explica isso no capítulo 9, falando de Esaú e Jacó, quando ele diz assim, que as duas crianças não eram nascidas, estavam no ventre, e Deus disse: amei a Jacó e aborreci de Esaú. E Paulo diz assim, eles não tinham praticado bem ou mal para que a eleição acontecesse. Então a eleição de Deus, ela é independente das obras. Ela não depende das obras para que ela seja feita. Então ela é produto da graça. E Paulo diz, então se é da graça, versículo 6, não é por obras, porque uma exclui a outra. Então se a salvação é pela graça, ela não leva em conta as obras. Se alguém quer ser salvo pelas obras, então as obras anulam a graça. Entenderam? Então a visão é, se uma pessoa tenta ser justo diante de Deus por meio das obras, ele está excluindo Cristo e a obra de Cristo na cruz. Então ele próprio está procurando salvar a si mesmo, ser justo diante de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, e a Bíblia diz que não há justo sequer nenhum, né? Todos se extraviaram e etc. Então não há como as duas coisas caminharem juntas. Então não tem como fé e graça e obras caminharem juntas para a salvação do homem, porque uma exclui a outra. Ou é pela graça, ou é a tentativa das obras, porque nas obras ninguém é justificado diante de Deus. Paulo falou isso, né? Lá em Gálatas, né? Que ninguém pelas obras da lei é justificado diante de Deus. Até aí está indo bem, gente? Tá tranquilo? Então vamos lá. Aí Paulo então mostra que o processo da salvação ele foi apresentado na história, né, do povo de Israel desde o princípio. Como? Por exemplo, começou com Isaac, e Isaac era filho de Sara, mas Abraão teve outros descendentes, e aí Deus excluiu os outros descendentes e escolheu Isaac. Aí depois vai para Rebeca, ele diz, olha, Rebeca teve 2 filhos, Deus escolheu um e excluiu o outro. Então está dizendo assim, que Deus, isso não é o que Paulo está dizendo, que nem todos os judeus serão salvos, mas só os que foram escolhidos. Ele está dizendo que isso não é algo que as Escrituras não apresentam, pelo contrário, as Escrituras mostram isso, que Deus tem as suas escolhas. Então veja, o pecado, irmãos, ele entrou na história do homem, o pecado entrou na história do homem, mas não foi o pecado que trouxe a perdição. Então, o que determinou a perdição do homem não é o pecado, mas o que determinou a salvação e a perdição do homem foi a eleição. É isso que Paulo está dizendo. Então veja, quando a gente fala disso, há no coração do homem aquela tendência de achar que Deus é injusto, né? É porque nós estamos pensando na salvação como se fosse uma obra humana, mas não é. A salvação é uma obra de Deus. Então, e Deus que é soberano, e Deus que é onisciente, e Deus que é onipotente, ele tem todo o seu processo de acordo com a cabeça dele, não é com a nossa cabeça. Então, por que Deus escolheu uns para ser salvos? Nós não sabemos, isso não tem explicação na Bíblia. Então, se não tem explicação na Bíblia, como é que nós vamos discutir isso com Deus, né? Se não tem. Por que Deus, como que Deus escolheu? Isso nós sabemos. Como foi que Deus escolheu a pessoa para ser salva? Ele escolheu em Cristo, né?
E para que Deus escolheu a pessoa em Cristo? Para ser salva? Para o louvor da sua glória, né? Então, isso a gente sabe. Mas por que Deus escolheu um e não escolheu o outro? Isso não tem resposta na Bíblia. E não adianta a gente querer conjecturar e dizer assim, mas foi por isso, foi por aquilo. Não, não foi por obras, nós já vimos. Não foi por previsão, né? Não foi pela presciência de Deus, porque se fosse pela presciência de Deus, Deus estaria refém, né, da decisão e da escolha do homem. Então veja, Deus sabia que a Silvana ia crer, então Deus escolheu a Silvana, porque sabia que ela ia crer. Então, o que determinou a escolha? Foi a soberania de Deus ou a ação da Silvana? A fé da Silvana. Aí, se fosse a presciência, era a fé da Silvana. Então, ela seria salva do mesmo jeito. Então, o que adianta escolher? É a mesma coisa dizer assim, se eu sei que vai chover hoje, né, Deus falou que vai chover hoje, adianta eu falar que vai chover? Eu mandar chover? Sim, entenderam? Quer dizer, então, se fosse a presciência, então era inócuo ou sem sentido. Sem sentido Deus escolheu. Então, se a escolha fosse baseada na presciência, então é inútil Deus escolher. Para que escolher então? Se ele vai querer de qualquer maneira lá no final, não é? Então, agora, por que ele vai crer? Porque ele foi escolhido. Pergunta? O senhor disse que a previsão não é por causa do pecado, mas sim pela opção de Deus. Pela escolha. Então, aqueles a quem Deus não elegeu, Deus deixou que eles agissem. Aí aqui é o que nós usamos como pretexto, né? Deus deixou que eles agissem, seguissem o rumo deles. E qual foi o rumo deles? Foi decidido por Adão. Então, a perdição, ela aconteceu onde? E não no pecado do homem. Então, o homem é perdido, o homem foi condenado, não é porque ele praticou coisa errada, né? Não é porque ele cometeu o pecado. O homem é condenado porque ele está onde? Em Adão. Então, ele foi condenado onde? Então, parece algo louco, né? Assim, devia pensar. Mas veja, assim como Deus escolheu na eternidade, antes da pessoa nascer, também os que vieram depois de Adão foram condenados, os que não foram eleitos, foram condenados antes de nascer. Entenderam? Pastor, então se desde o princípio Deus tinha em mente Adão e Jesus, Adão para condenar os que não eram eleitos e Jesus para salvar os que ele elegeu, então desde o princípio foi desde o princípio. E o processo é esse, né? Quer ver? Vamos pensar aqui uma coisa aqui. Léo, o que teria acontecido com você se seu pai tivesse morrido com 7 anos de idade? Não teria nascido. Então, o que aconteceu com os filhos de Adão, gente? Adão morreu, não pegou? O que aconteceu com os filhos dele? Não nasceram vivos, nasceram mortos. Então, onde é que está a condenação? Lá em Adão, né? Então, por isso que eu estou mostrando para os irmãos aqui que os pecados não têm a ver com salvação. Os pecados têm a ver com punição, né? Com penas, tá? A condenação foi em Adão. Aqui vem a condenação. E a punição, a pena, aí vai ser no último dia com base nos pecados. Então, os pecados são para pena. Pena eterna. Tem dúvida aí, gente? Se tiver, pode perguntar. Nós e Adão somos a mesma coisa. Sim. Então, a fada da graça aí, né? Sim.
Pois é, mas aí, veja, o que aconteceu com os que nasceram em Adão, mas foram eleitos? Eles nasceram espiritualmente mortos. Não é? Em Adão, Paulo diz lá em Romanos 5, em Adão todos morrem. Certo? E o que aconteceu com eles então? Eles precisaram nascer de novo. É doutrina estranha para nós nascer de novo? Não, Jesus falou. E onde foi que eles nasceram de novo? Em Cristo. Então, como ele estava morto, o eleito, o que estava eleito aqui, ele estava morto em Adão, para ele ser salvo, ele precisava então nascer de novo em Cristo. Tranquilo, gente? Por isso tem novo nascimento, né? Então, quem é que pode ver o reino de Deus? Só quem nasceu de novo. E nasceu de quem? De Deus, né? Está lá no João 3, Jesus falando com Nicodemos. Então tem que nascer de novo. E para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Por que água e Espírito, gente? A água representa a palavra. Então é conhecer a verdade. E do Espírito, porque é uma operação do Espírito Santo no coração do homem para ele crer. Quem é que vai crer, irmãos? Só aqueles que tiverem contato com a palavra e que o Espírito Santo agir no coração. Pastor, eu aprendi, eu acho que a gente nasce de novo no batismo. Mas pelo que o senhor está falando aí, não é. É quando a gente crê. É quando crê. Por isso que quem é batizado, gente? Só quem crê. Né? E quem é salvo? Quem é salvo quer batizar? Não, quem crê. Então, precisa crer, né, para ser salvo. E uma vez crendo, é batizado. Né? Tranquilo, gente? Tá. Essa questão da água tem a ver com aquela passagem Tem da Samaritana, tem da oração de Jesus lá em João 10, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Ele diz, quem dessa água beber, voltará a ter sede, mas se beber a água que eu der, terá meio uma fonte para jorrar para a vida eterna. E aí ele explica que essa fonte é o Espírito Santo que habita no coração. Também, gente? Estamos indo bem? Então veja, como que isso aqui nos alcançou? Nos alcançou pela graça de Deus. Então a graça é que possibilitou a salvação. E Paulo está dizendo assim, nem todos os de Israel receberam a graça. Por quê? Porque nem todos de Israel foram eleitos, mas só o remanescente. Então Paulo está dizendo assim, então se é pela graça e não é pelas obras, então, porque de outra sorte, se fosse pelas obras, a graça não era graça. Paulo está dizendo, né? Então, se é uma coisa que eu preciso pagar por ela não é graça, de graça. Né? Então, Paulo está dizendo, se a gente tiver que trabalhar para ser salvo, para ser salvo, se eu tiver que trabalhar para ser salvo, então não é de graça, tem um pagamento, não é? Então, aquilo que é de graça não se paga por ele, senão não é graça, né? Aí Paulo continua no texto, olha aí, versículo 7, ele diz assim, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então agora entra o ponto. Então, o que Israel estava procurando era o quê? Ser justificado por meio das obras, guardar a lei e obedecer. Ele dizia, não alcançou, porque ninguém é justificado diante de Deus por meio das obras. Ele dizia, então ele não alcançou o que ele buscava, mas alguns alcançaram. E alcançaram por quê? Ele diz, por causa da eleição. Então, alguns foram eleitos de Israel. E os outros, os demais? Ele diz assim, foram endurecidos. Então, aqui um processo interessantíssimo que Paulo desenvolve aqui no texto. Porque Paulo está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela foi dita e pregada a todos.
todos ouviram a palavra de Deus. Israel, desde o princípio, todos de Israel ouviram, e nós também, gente. Entre nós, todo mundo ouve a palavra de Deus da pregação. Por que que em uns a palavra de Deus produz fé e salvação? Lembra lá no capítulo 10? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, por que que em uns ela opera eficazmente para trazer a vida e outros não operam? Então, porque para que ela opere eficazmente na vida de alguém, primeira coisa que Deus precisa fazer é abrir o coração, é tirar a venda dos olhos para que a pessoa possa enxergar espiritualmente aquilo que está sendo revelado. Então, o que Deus fez? Aqueles a quem Ele escolheu, Ele tocou neles de forma eficaz. Ele abriu o coração, tirou a venda dos olhos para que ele pudesse crer. Aí, bacana, tá. E aqueles a quem Deus não escolheu? Aí o texto diz assim: eles ficaram endurecidos, ou seja, se Deus não tocou, eles simplesmente continuaram da forma que eles eram. E como eles eram, irmãos? Lembra lá em Adão? Como que eles eram em Adão? Mortos. Então, como Deus não tocou neles eficazmente para a vida, eles vão continuar mortos. E vão continuar assim até quando? Até o dia final, até o juízo. E aí, se vocês lerem comigo aqui, abra a Bíblia de vocês aí, na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo vai falar justamente dos de Israel. Quer ver? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 14 e 15. Capítulo 3. Versículo 14 e 15. Então, Paulo falando dos judeus, ele diz assim: mas o sentido deles se embotaram. Né? Olha, então não teve os sentidos, né? Todos os sentidos, né? Emoção, vontade, racionalidade, tudo embotou, ou seja, escureceu, certo? Aí ele diz assim: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da aliança, da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então ele estava falando aqui de que Moisés tinha um pano no rosto para cobrir o rosto, para o povo de Israel não perceber que aquele brilho que estava no rosto dele quando ele desceu do Sinai estava apagando aquele brilho. E aí eles passavam a fazer assim: toda vez que eles iam ler a lei, eles cobriam o rosto com um véu para ler a lei. Ele diz assim: e esse véu, que era a representação daquilo que Moisés fez, continua sobre eles. E aí isso não é revelado, que isso é tirado em Cristo. Mas olha o verso 15. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, há um véu que impede deles terem discernimento, né? Aí o versículo 16 diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Viu? O véu é retirado. Então, Paulo está dizendo que eles não creram, o povo de Israel não creu, os que não foram eleitos, porque tem um véu cobrindo. E aí, para que ele possa crer, o eleito, o que precisa fazer? Tirar o véu. Agora, olha Jesus, o que Jesus falou lá em Marcos 4, versículo 11 e 12.
Marcos capítulo 4, o versículo 11 e o versículo 12. Ele diz assim: eu estava reunido com os 12 e eles falaram assim: mas por que o senhor fala em parábola, né? E aí, qual o sentido das parábolas? Aí ele diz assim, versículo 11: e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas, olha aí, aos de fora, tudo se lhe ensina por meio de parábolas, digo, para quê? Aí ele diz, logo em seguida ele diz, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, por que Jesus ensinava em parábola? Para que aqueles que não eram eleitos não viessem a crer. Então, quem é que é salvo? Quem é eleito. Paulo está dizendo. Então, os judeus que nasceram de Abraão, que é da descendência de Abraão, não se converteram e não serão salvos. Paulo diz por quê? Porque não foram eleitos. Então, o eleito é o remanescente que Paulo falou, que em todo tempo tem alguns que creram, né? E aí Paulo continua. Então, olha os versículos 8 e 9 agora do texto que nós lemos. Como está escrito: Deus lhe deu o espírito de entorpecimento. Nós estamos em Romanos 11, versículo 8. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento aos olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E aí no verso 10 ele dá o exemplo de Davi, que Davi falou: torne-lhes a mesa laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Encurvadas suas costas é escravatura, né? Então continue escravo do pecado. Então o que Paulo está explicando aqui no texto, irmãos, é que a razão porque alguns judeus creram e outros não creram, e os que não creram foram responsáveis pela morte de Cristo lá na cruz. Então por que eles mataram o Senhor da glória? Porque eles não creram. E por que eles não creram? Porque eles não eram eleitos, e porque eles estavam então mortos em Adão. Então, quando a gente olha na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana, o que Deus fez? Aí é o inverso. Quer ver? Pensa aqui. Quando a gente olha, fala assim: mas é injusto Deus escolher uns e não escolher outros, não é? Aí a gente pensa assim, porque a gente está olhando na ótica humana. Então Deus tinha que escolher todos, Deus tinha que salvar todos, mas não era esse o plano de Deus. Mas aí Deus agiu com injustiça, porque na eleição Deus está salvando uns e condenando outros. Então Deus está sendo injusto, porque nós estamos olhando na perspectiva humana. E se a gente for olhar na perspectiva de Deus, quer ver que coisa interessante? Na perspectiva de Deus, em Adão, quantos estavam perdidos, irmãos? Todos. Ok? Então, e aí, todos perdidos, na vontade de Deus e na misericórdia de Deus, Deus resolveu salvar o quê? Alguns. Então, e deixar os outros se perderem. Então, olhando na perspectiva de Deus, não é injustiça, é o que, irmãos? É misericórdia. Então pensa, você foi escolhido porque você merecia alguma coisa? Não. Então, quando Deus te escolheu, o que Ele manifestou para você? Misericórdia. Viu que é diferente? Se a gente olhar na perspectiva humana, a gente vai dizer assim: não, mas aí Deus é injusto, porque Deus salvou uns e condenou os outros. Não, estavam todos condenados. Então, na perspectiva de Deus, todos
iriam para o inferno. E aí, por causa do seu amor e a sua misericórdia, e para revelar a sua glória, ele resolveu salvar alguns. Então, ao invés de ser injustiça, é o que? Misericórdia. Quando a gente ora pela conversão de alguém, né? Já está definido. Isso. Por que já, né? Então, Porque, veja, boa sua pergunta. Porque a pregação do Evangelho não é só para a salvação. Né? A pregação do Evangelho, nós já explicamos aqui, ela é para a salvação e para quê? Me ajuda aí, responsabilizar aquele que não crê. Ele não tem desculpa diante de Deus. E por que nós oramos então? Então veja, nós pregamos para salvar, manifestar, né, a salvação, e para responsabilizar. Aí, veja, nós pregamos e nós oramos para a salvação. Por quê? Porque nós não sabemos quem é salvo. Como eu não sei, eu preciso orar. Isso, porque aquele que Deus escolheu, quando ele ouvir o Evangelho, ele vai ser salvo. Então é por isso que a gente ora pela salvação. E é por isso que a gente prega o Evangelho. Porque Deus chama por meio do Evangelho. Então eu prego o Evangelho, eu oro e eu prego para que os eleitos sejam chamados. E eu prego para que os que não são eleitos não tenham desculpa diante de Deus. Dizer assim, eu nunca ouvi, nunca me contaram, eu não creio porque, Senhor, não creio porque nunca me falaram sobre Jesus, né? Nunca me falaram sobre a salvação. Então, aí por isso a responsabilidade é pregar o Evangelho. Por isso que Paulo falou que conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Então Deus chama alguns que são eleitos para a salvação, esses têm a responsabilidade de pregar, para que os outros que ainda não foram chamados, sejam chamados e creiam. Ou seja, mas está pré-definido. Sim. E quem é que determinou isso? Deus. Aí, no capítulo 9, Paulo falou, nós não temos como discutir com Deus. Ele diz assim, pode o barro discutir com o oleiro, dizendo assim, mas eu não queria que você me fizesse assim, eu queria que você me fizesse daquela maneira. Não, a vontade do oleiro é que determina, ele faz do jeito que ele quer. Né? O barro não pode discutir, né? Pode a criatura discutir com o Criador? Paulo diz, não, né? Deus quis assim. Bom, né? Nós não sabemos porquê, mas ele quis dessa forma, né? Já agora. Então, por exemplo, não quer dizer que uma casa onde tem uma família de 5 pessoas, 4 são crentes, não pode não ser porque ele não foi eleito. Mas em um versículo fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Isso é promessa, isso não é qualquer. Assim, é muito bom esses versículos, porque a gente separa os versículos que são para salvação e os versículos que são para chamado para salvação. Então veja, quando a gente usa esses versículos, nós estamos usando esse versículo para chamar o pecador, mas eu não sei se ele é. Então, por exemplo, eu digo assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora, quem da casa vai ser salvo? Se você crê, você vai ser salvo. E quem da tua casa vai ser salvo? Os eleitos que estiverem lá. Então, pronto. Quando eu digo assim, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho dizendo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu estou falando no outro lá o seguinte, ó, se você crer, você vai ter a vida eterna. Mas eu não sei se ele é eleito. Né? Mas eu estou falando, anunciando. Então, são os versículos de pregação para chamar. Né? Porque se não, veja, se a gente soubesse quem era eleito, gente, a gente não pregaria para quem não é eleito. Não é? E aí, lembra? A pregação do Evangelho não é só para salvação, para chamar os eleitos, mas é também para responsabilizar quem não crê. Quando é que nós vamos saber disso, gente? Aí a parábola do joio e do trigo, Jesus explicou isso.
na palavra. Quando é que nós vamos saber quem é que é salvo e quem não é salvo? Ele diz assim, só no último dia. Por isso que quem vai fazer a colheita, gente? Quem é que vai colher? Os anjos, não somos nós, não somos os homens. Né? E se fosse eu que fosse colher, e aí eu visse alguém que eu amo não sendo salvo, eu não ia deixar de colher. Né? Então quem vai colher? Os anjos, essa é a tarefa deles, não é nossa. Né? E aí, quanto ao tempo da salvação, aí há outra parábola de Jesus, os trabalhadores da vinha. Né? Então, quando foi que a salvação alcançou a vida de alguém? Um foi bem cedo, começou a trabalhar no início do dia. O outro foi lá no finalzinho, quase encerrando o dia, ou seja, quase na época da morte. Né? Ou às vezes na hora da morte, o ladrão, né? Foi salvo na hora da morte. Então, o tempo da salvação alcançar a pessoa, também quem determina isso é Deus. Às vezes uma pessoa resiste muito tempo, vai resistindo. Aí de repente, o Espírito Santo abre o coração, a pessoa entrega a vida para Jesus e logo em seguida depois morre. Porque ali era o tempo que Deus ia chamar. Agora, nenhum dos escolhidos vai morrer sem ouvir e sem crer. Nenhum dos seus escolhidos. Né? Porque quem administra isso é Deus. Então, não importa. Né? Se o homem não pregar, né, Deus vai dar um jeito dele ouvir antes de morrer. Né? E o mesmo acontece com aqueles que às vezes estavam no meio nosso e saiu, desviou, né, ficou fora, mas se ele é escolhido, antes dele morrer, ele volta, ele retorna para Cristo. Né? Tem gente Beleza? que crê na hora de morrer, né? As coisas de Deus é uma coisa assim, muito difícil a gente chegar a uma conclusão, que a missão de Jesus é redenção. A missão da igreja é proclamação. Proclamação da palavra. E a gente, pensando bem, é muito difícil a gente entender, porque a igreja é muita gente, né? Se tem gente que morre na hora que creu, igual a gente já houve tantos anos, né? Tem o fator do galardão, tem mais valoroso, naturalmente, né? E a igreja, às vezes, é humilde demais. A gente fica pensando, era para ter um mutirão mesmo, né? Pregando o Evangelho, mas é porque, Sr. Campos, às vezes a gente pensa na pregação do Evangelho só falar, né? E não é. Às vezes a gente está trabalhando junto com alguém, o nosso modo de vida, o testemunho do nosso modo de vida é a pregação. Né? A pessoa está vendo que a gente tem Jesus, né? Que a gente tem uma vida diferente, né? Porque a gente conheceu o Pai. Então, às vezes, a pessoa até sem palavras. Não é assim que Pedro fala sobre as mulheres que têm maridos ou crentes? Ele diz assim, que eles sejam ganhos sem palavra alguma ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, às vezes, nem fala, né? Mas a pessoa observa o nosso comportamento cheio de temor e é dele. Né? É a pregação. Então, a pregação não é só ir lá e falar, né? A pregação também é viver, né? Assim. Tem muita coisa também que, assim, por exemplo, a pessoa faz, mas não está num estado de espírito legal, né? Porque nós que faz esse caminhada para Jesus, a vida é um cunho político, né? Uma coisa assim, quem vê, fica impressionado, mas aquilo ali talvez não tenha feito, porque às vezes a finalidade é outra, né? Porque Deus também sabe, né? Deus é que julga tudo, né? Beleza? Eu gosto de um assunto importante, além da escola dominical, o aprendizado, porque também muita gente pensa que salvação você vai adquirir aos poucos. Você tem que fazer isso, aqui você pecou, você está perdendo a salvação, você
Então, tem muitas igrejas que ensinam isso, que você vai adquirindo salvação aos poucos. À medida que vai E vivendo. você vai fazendo, você E a salvação é uma obra da graça e é um evento único na vida da pessoa, né? Uma vez salvo, para sempre salvo, né? Então, por exemplo, pessoa que desvia e depois volta. Claro, do ponto de vista da pessoa, a salvação é só depois que ela voltou, certo? Não, ela foi salva antes. Então, Ela só. esse desvio seria o quê? Então, vamos pegar uma parábola de Jesus para esse exemplo. O filho pródigo, não é? Ele saiu da casa. Então, ele deixou de ser filho. Né? Quando o pai recebeu, o pai disse: esse é meu filho. Não é? Quando ele chegou, ele falou: meu pai. Então, ele não deixou de ser filho. Mas ele desviou. Né? E aí, o que aconteceu com ele? Ele retornou. E quando ele retornou, ele foi recebido como filho. Ele queria ser recebido como escravo. Né? Mas o pai disse: não, você é filho. Você não deixou de ser filho quando saiu. Assim é a mesma coisa. Quem desvia, né, não deixou de ser salvo. Mas antes de morrer, vai retornar. E aí? Ele volta porque ele é salvo. Porque ele é filho e ele é salvo. Isso aí. Talvez desvie porque, ou seja, inconscientemente, ele ainda não Às tem vezes consciência, tem vários motivos, né, Silvana? Mas é Tem gente que às vezes. Porque às vezes é imaturo demais na fé, né? Às vezes está olhando o homem ao invés de olhar para Cristo. Né? Então, assim, às vezes foi também desprezado, maltratado pela igreja, né? Que tem isso também, né? Então, às vezes a pessoa foi ofendida na igreja e a pessoa afasta, né? Mas antes de morrer, volta. Né? Isso é certeza, porque uma vez salvo, é salvo para sempre. Chega, pastor, uma pessoa que às vezes tem aquele desejo imenso de praticar a missão, mas quando a pessoa perde até a motivação, tem coisas assim difíceis de entender. Eu acho que quando a gente compete, assim, quando a gente recebe Jesus, né, no nosso coração, há um forte desejo missionário em nós, porque a gente tem muito fresco na nossa cabeça a consciência do que nós éramos e agora o que nós recebemos, não é assim? Então, uma pessoa, especialmente uma pessoa que foi muito assim, fez muita coisa errada e ele encontra Cristo, encontra a graça, então ele fica tão assim, tomado por essa graça, que ele quer falar para todo mundo, né? E às vezes até nem sabe falar direito, fala mesmo, e é assim, empolgado com o Evangelho, né? Aí depois, aí tem assim, o aspecto da missão, né, que é para todos, mas tem o aspecto também do dom, né, de evangelista, que às vezes uns têm esse dom mais do que os outros, né? Então o dom de pregar o Evangelho. E aí a gente vê, mesmo na história bíblica, né, homens que tinham isso, né, no Novo Testamento, que saiu e acho que André responde esse primeiro momento, né? Quando André converteu, achou Cristo, a primeira coisa que ele fez foi chamar Pedro, buscar o irmão, não é? Mas depois a gente vê Filipe, né, que andava, né, por Samaria, foi levado para o eunuco, né? Então outro que era, né, e tinha duas filhas que eram também missionárias, né? Então, a história bíblica nos conta isso. Os missionários saem também. Então, olha, e aí eu acho que assim, grande parte das missões que aconteceram, gente, se a gente vai olhar na história, a gente vê que as missões elas são mais fruto de avivamento do que escolha pessoal, né? Então, assim, o Evangelho chegou aqui no Brasil porque no século XIX os Estados Unidos experimentou um movimento de avivamento nos Estados Unidos, né? E aí um dos homens que era fruto desse avivamento, chamado Ashbel Ben Simon, ele veio para o Brasil, né? Recém-casado, largou a pátria, largou a família
e veio pregar o Evangelho no Brasil. 2 anos depois, a esposa morre de febre amarela. Ficou só ele e a filha. E aí tinha um cunhado dele, irmão da esposa, que veio, chamado Blackford. E aí eles começaram a pregar o Evangelho no Brasil e nasceu a Igreja Presbiteriana no Brasil. Porque alguém, como fruto do avivamento lá nos Estados Unidos, Deus falou no coração dele para deixar os Estados Unidos da América e vir para o Brasil, para pregar o Evangelho no Brasil. Hã? 1865. Olha, né? Então, como que o Evangelho vem, né? Vamos pensar. Eles começaram com qual região? No Rio de Janeiro. Chegar no Rio, há uma curiosidade muito grande, que quando chegou no Rio de Janeiro, o catolicismo aqui no Brasil era a religião oficial, que era império, né? Ainda. Aí não podia pregar o Evangelho em solo brasileiro. Aí tinha um navio e eles pregavam no navio, porque aí não estava desobedecendo a lei. E aí os brasileiros, as pessoas que estavam aqui, que eram portugueses, né, começaram a ir nas pregações no navio e se converteram. Aí veio para o Nordeste, né, veio um homem num navio lá em Recife também. Chegou na colonização holandesa. Lembra? Teve a colonização holandesa no Nordeste, né? Chamava Marçal, final do nome. Esqueci o primeiro nome. E aí começou a pregar o Evangelho em Recife, né? Aí a igreja reformada nasceu lá em Recife. Então, os dois polos, né? Rio de Janeiro e Recife. Né? E Recife, e ele era francês, né? Então começou a pregação lá. Teve muita gente que foi vindo depois, né? Muitos morreram pela Inquisição aqui no Brasil, né? Anchieta matou muito missionário, muito padre Anchieta. Mas é a história da pregação do Evangelho no Brasil. Depois, né, foi crescendo, crescendo. Aí vieram outros missionários, né? O primeiro missionário que veio no Brasil chamava Dr. Carlos. Ele veio da Ilha da Madeira, ele e a esposa. Aí criou uma igreja aqui no Brasil chamada Igreja Congregacional. Não é a Congregação Cristã do Brasil, não. Igreja Evangélica Congregacional. E aí começou aqui no Brasil, ele veio em 1860. Então foi o primeiro missionário que pisou aqui no Brasil. Todos foram tocados pelo movimento de avivamento. E aí tem, né, os outros países, né? A China, gente, né? A China ouviu o Evangelho como um missionário americano que foi para lá. A Coreia, na Segunda Guerra, né? Então, hoje a Coreia tem igrejas, megas igrejas. Nós temos uma igreja na Coreia hoje, que acho que, se eu não me engano, é a maior, hoje ainda é a maior igreja presbiteriana do mundo. Né? Ela tem mais de 200 mil membros, né, uma igreja. Ela tem um edifício, que é a igreja, ela tem 3 andares subterrâneos do solo e 7 andares para cima. É a maior igreja presbiteriana, né, do mundo. Então, começou lá com um missionário, 2 missionários, um presbiteriano e um metodista. Eles foram para a Coreia na Segunda Guerra Mundial como capelães do exército americano. E pregou o Evangelho, nasceu a igreja. Né? Então hoje, o Evangelho vai espalhando, né? Porque alguém resolve ouvir a palavra de Deus, é tocado e sai para anunciar o Evangelho pela salvação. Tem mais pergunta aí, irmãos? Não? Aqui deu, beleza? Todo mundo entendeu? Bacana, né? Então, assim, quando as pessoas falam assim, mas vocês falam de eleição, de predestinação, né? Aí vocês estão excluindo os outros, isso é injusto. Deus não pode fazer isso, né? Não, irmãos, isso é o que a Bíblia ensina. Agora, se a gente aceita ou não aceita, aí a pessoa aceita ou não aceita, é diferente, né? Mas é o que a Bíblia nos ensina.
Amém? Vamos ficar em pé então, vamos receber a bênção e encerrar a nossa escola. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, tenham uma boa tarde e à noite nós temos culto com a cantata, viu? Hoje vem a cantata coral.